Fala, querido, beleza? Como é que você tá aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Quero já começar pedindo, como sempre, aquele like, aquela ajuda para a gente poder impulsionar o canal, para o YouTube poder entender que esse canal gera conteúdo relevante e indicar esse vídeo para mais pessoas. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, eu preciso da tua ajuda. Dá aquele like aí, comenta, curte, compartilha, porque se você já acompanha o canal, você sabe que aqui eu trago conteúdos relevantes, tanto de economia, dicas de investimento, como da palavra do Senhor. Mas hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo relevantíssimo, importantíssimo para o seu tratamento com o dinheiro. É isso aí. Já tem algum tempo que eu venho falando sobre mudanças na economia, né? A digitalização do dinheiro, a criação de tokens, de moedas digitais, das criptomoedas. Mas com detalhes hoje eu quero trazer algo relevante, algo que eu já venho falando há tempos, né? A digitalização do real. Aqui vai subir um cardzinho que eu vou botar para vocês de alguns vídeos que eu já venho falando acerca desse assunto, né? Hoje, mais precisamente, eu quero falar com vocês sobre um projeto, né, que vai incentivar a tornar o real uma moeda digital integrada à blockchain. Exatamente. Se você não sabe o que é blockchain, vai subir também um cardzinho aqui, ou no meio do vídeo, ou no final do vídeo, para que você se para que você se intere, né, e interaja com outros vídeos aqui no canal. Uma playlist deve estar subindo aí a qualquer momento, tá? Hoje eu quero falar o seguinte, uma matéria que está lá no Cointelegraph, né, um site cointelegraph.com.br, vai estar na descrição do vídeo também, esse site como referência, e fala o seguinte, essa matéria é de hoje, né? Na verdade de ontem, saiu há 21 horas da data de ontem. Banco Central vai incentivar projeto que torna real uma moeda digital integrada com blockchain, DeFi, que é uma sigla para finanças descentralizadas, dApps e tokenização. O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, dia 7, que irá incentivar dentro de um laboratório de inovações financeiras e tecnológicas um projeto que cria uma moeda digital com blockchain, ou seja, o real como a gente conhece, né, se transformará em nada mais, nada menos do que um token. É uma coisa que eu venho falando também há bastante tempo, alguns meses, sobre o ensaio que está acontecendo, né, da revolução tecnológica, da revolução financeira, né? É uma quarta revolução industrial. Costumo dizer que é a quarta revolução industrial. Porque o Pix, né, ele nada mais é do que um ensaio para a digitalização do dinheiro. Ora, se hoje você não precisa mais andar com dinheiro para você fazer um pagamento qualquer, sei lá, você vai buscar seu filho na escola, tem sempre aquele pipoqueiro lá, certo? Cara, para tu comprar pipoca no pipoqueiro não precisa mais ter dinheiro. Você pega o teu celular, gera um QR Code, né? Paga a pipoca com QR Code e tá feito. Para fazer transações, a mesma coisa. Código Pix, você faz uma transferência, você paga boletos com Pix, né? Você paga tributos com Pix. Então, já é um ensaio da virada tecnológica, né? Da virada financeira, da tokenização dos ativos financeiros. E, assim, o Banco Central, ele anunciou na quinta-feira que vai incentivar, dentro de um laboratório de inovações financeiras, esse projeto para criar o real digital, uma moeda digital vinculada à blockchain, né? O projeto que será incentivado pelo Banco Central é o RBDC, Real Baked Digital Currency, apresentado ao Banco Central pela empresa N-Tokens, do empresário Tomás Teixeira. Na proposta que vai ser incentivada pelo Banco Central, Teixeira pretende criar contas digitais em blockchain que serão interligadas com o Pix. Olha o Pix aí de novo, para permitir uma liquidação imediata das operações. Ou seja, a proposta é a seguinte, vamos criar contas digitais dentro da blockchain interligadas com o sistema Pix do Banco Central. Tá? Para quem não sabe, a blockchain nada mais é do que um livro caixa. Né? Todas as operações que são feitas dentro da blockchain, elas são imutáveis, ou seja, você não pode cancelar uma operação feita dentro da blockchain, porque a blockchain é uma cadeia de blocos. A cada bloco finalizado é criado um novo bloco, e aqueles blocos vão se interligando como elos, né, até formar uma corrente.
Essa é a blockchain, né? Uma cadeia de blocos. E essas contas dentro da blockchain, elas serão usadas por nós, né, usuários do Sistema Financeiro Nacional, para que façamos essas operações. Tá? Tem eventuais pontos positivos e eventuais pontos negativos, óbvio, como toda e qualquer operação financeira. Né? Eu posso linkar aqui rapidamente os pontos positivos. Dentro da blockchain a gente vai ter segurança, né? Vamos ter nossas informações protegidas, privadas entre aspas, porque na verdade vamos ter o Estado controlando tudo, então não vai ser tão privado assim, tá certo? Vamos ter mais rapidez nas operações, as transações serão instantâneas, como já é o Pix, tá certo? E os pontos negativos? Então, os pontos negativos eu comecei a falar, né? A nossa privacidade não vai ser tão privada assim, tá certo? Outra coisa, porventura, né? Se você errar uma operação, se você fizer uma transferência errada, ou se você quiser desistir daquela operação que você acabou de fazer, não tem como. Via de regra, a blockchain é assim. A não ser que seja um outro tipo de blockchain, né, programado para poder ser manipulado. Né? Então já começa a desvirtuar o conceito da blockchain, beleza? Mas não quero me ater a esses parâmetros técnicos no momento. Então vamos lá. Assim, continuando o texto, assim, ao ligar o universo da blockchain e das moedas digitais com o Pix e o RBDC, permitirá às empresas desenvolverem soluções de DeFi, finanças descentralizadas, né, de ativos com a rede blockchain, funcionando como uma espécie de parachain para o sistema interligados do Banco Central, como o Pix ou até mesmo o Open Banking. Né? O Open Banking que é um sistema que vai trazer uma inovação para os negócios, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, tá certo? Eu tô para trazer um vídeo também explicando o Open Bank aí mais detalhadamente e acho que seria um bom momento ser o próximo vídeo, né? Nada como a gente tratar o assunto que está quente. Né? Então, assim, o Banco Central está promovendo um evento para debater o futuro do real digital, né? O Lifting. Tá lá no site do Banco Central, tá para qualquer um poder assistir, tá gravado no YouTube também. É só você botar lá Lift Banco Central Blockchain N tokens, enfim, Lift é LIFT. E aí você vai ter bastante informação, né? O sistema em blockchain será incentivado pelo Banco Central, não é o único projeto aprovado pelo Lift. Tá? Além desse projeto, tem outros 10 projetos selecionados na quarta edição do Lift Lab 2021. Tá? Esse Lift Lab 2021, ele contou com mais de 40 propostas. Os projetos selecionados eles foram anunciados pelo presidente do Banco Central, tá? Roberto Campos Neto, num evento virtual do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, o LIFT. Roberto Campos Neto ele afirma o seguinte: não é o fim do dinheiro. Tá? O real digital ele vai ser voltado para contratos digitais. Ele não vai substituir o real físico num primeiro momento. Mas a tendência, por segurança, tanto posso dizer segurança financeira, segurança sanitária, né? Porque nada é mais sujo do que a nota que a gente pega, né? A nota em espécie do dinheiro. E a propagação de doenças é muito grande, porque a quantidade de mãos que o dinheiro passa durante o dia é enorme. E com essa questão aí da pandemia, de vírus, cara, eu acredito que uma revolução sanitária, se é que pode ser dita dessa forma, está acontecendo já, com essa digitalização do dinheiro, né? A iniciativa coordenada do Banco Central, em parceria com a Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central, ela é importante, né? Para lembrar que a gente precisa de um ambiente que fomente a inovação, tá certo? O custo para se montar uma empresa que dá certo é alto, mas o custo para se montar uma empresa que dá errado é mais alto ainda. Então, nesse mundo de inovações, a gente precisa ter projetos como o Lift, por exemplo, que fazem com que esse custo de experimentação seja baixo.
Então é o que eu estou falando. O Pix nada mais é do que um ensaio para a digitalização do dinheiro, tá certo? Tem outra coisa aqui também que eu quero falar com vocês, que não só o Banco Central brasileiro, mas 80% dos bancos centrais do mundo estão trabalhando para desenvolver CBDCs. O que são CBDCs? São moedas digitais, né? Tá certo? São moedas dos bancos digitais, dos bancos centrais digitais, tá certo? Essa matéria é de quando? Do dia 27 de maio. Dia 27 de maio saiu essa matéria nesse mesmo site, Cointelegraph. Uma pesquisa da startup Blockchain Bison Trails revelou que 80% dos bancos centrais do mundo já se interessaram de alguma forma pelo desenvolvimento de moedas digitais nacionais, as chamadas CBDCs. Então, o que é uma CBDC, Gabriel? Nada mais é do que uma moeda digital nacional. Ah, então o real pode ser uma CBDC? Pode. O dólar? Pode. O euro? Pode. Ah, Gabriel, teve um vídeo que você falou algumas semanas atrás sobre Yuan Digital, a moeda da China. Ela é uma CBDC? Sim, ela é uma CBDC, tá certo? Muita gente confunde moeda digital com criptomoeda. São coisas totalmente diferentes. Podem parecer a mesma coisa, mas vai por mim, são coisas diferentes, tá certo? Cara, o Pix, né, ele tá completando aí, a gente tá no mês 7, 8, foi novembro, né? 8 meses de existência. Ele tem mais de 82 milhões de brasileiros cadastrados. E o volume de negociação é acima de R$ 1 trilhão. Então, o ensaio do Pix foi um sucesso, né? E eu acredito que a tendência da digitalização do dinheiro já tem um rumo certo. Na verdade, já não é mais uma tendência, é uma realidade, né? A gente não pode mais tratar como um teste, é uma realidade. A tendência virou realidade, tá certo? Teve um relatório que foi publicado em maio, né? E a pesquisa teve o objetivo de abordar as iniciativas das CBDCs em andamento pelo mundo e a posição dos bancos centrais sobre o tema, né? O texto diz que o principal dos projetos de CBDC em desenvolvimento o texto ainda diz que o principal objetivo dos projetos de CBDCs em desenvolvimento é proteger a soberania monetária, classificando as moedas digitais como um novo meio de estimular a inovação tecnológica e promover a inclusão econômica nacional e global. Cara, a questão toda é que quando se trata de CBDC, você começa a entender que para o cidadão ter acesso a essas CBDCs, ele precisa ter uma conta digital. Para ele ter uma conta digital, ele precisa, ao mínimo, disso aqui, um smartphone. Hoje a gente tem cerca de 40% da população brasileira desbancarizada. Isso aí. Isso eu não sou eu que estou falando, não. Se botar no Google, você vai ver que 40% da população brasileira é desbancarizada, tá certo? Com a pandemia e essa questão do auxílio emergencial, muitas pessoas tiveram acesso a contas digitais, né? Pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, enfim, para receber esse auxílio emergencial. Então, desses 40% aí, eu acredito que hoje deva ter reduzido para 35, 30, tá certo? Mas essa questão da bancarização, ela entra em voga também nesse assunto das CBDCs, porque pessoas que não estão incluídas no sistema financeiro global podem ainda se beneficiar da digitalização das moedas, tá certo? Por quê? Apenas ter um smartphone. E convenhamos, um smartphone é a coisa mais simples do cidadão hoje ter. Você vê qualquer pessoa, seja ela da classe A, B, C, D ou E, com um smartphone. Tá? Se você passar na rua, você vai ver todo mundo lá com seu smartphone, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, tá certo? E isso aqui, cara, nada mais é do que a tua carteira, né? Porque hoje você carrega a tua conta aqui, você carrega os teus cartões de crédito aqui, você faz pagamentos por aqui. Então, a tendência
é que isso aqui vire realidade também, tá certo? Até para as pessoas desbancarizadas, né? Hoje, 2 bilhões de pessoas no mundo não estão bancarizadas, ou seja, quase 1/3 da população global. Só nos Estados Unidos, para você ter ideia, pelo menos 25% da população economicamente ativa não tem um nível satisfatório de serviços bancários. Ou seja, 25% da população não tem acesso aos serviços bancários. Para você ter essa ideia, tá? Então, assim, você pode ver que a tendência da digitalização é agregar valor, conquistar mais adeptos, né? E, cara, com a blockchain não vai ser diferente. Não vai ser diferente, tá? Deixa eu abrir só aqui mais um parênteses para falar de blockchain, porque é um assunto em que nós podemos entender que é o futuro da economia, tá certo? Então, assim, tô falando aqui de blockchain, tô falando de CBDC, tô falando de digitalização do real. Acabei de falar de cidadãos bancarizados e desbancarizados, né? E acabei de falar que isso aqui pode ser o futuro, né? Isso aqui é a nossa carteira, como eu dei esse exemplo. Ah, Gabriel, pô, mas você tá falando de carteira e tal, vou guardar meu dinheiro numa carteira digital, como é que é isso? Como é que funciona? Cara, simples. Uma carteira digital, ela vai tratar as formas de pagamento já inseridas, né, em transações instantâneas ou com outras ferramentas como constante transformação. Porque essas operações estão em constantes transformações, na verdade. Eu posso dizer assim, né? Então, afinal, o que são carteiras digitais? As carteiras digitais, elas foram desenvolvidas para transformar dispositivos móveis em métodos de pagamento, tá certo? Então, você vai transformar o teu celular, o teu smartphone, num método de pagamento. É isso, é para isso que serve a carteira digital. Se, de repente, um cliente esqueceu a carteira em casa, você saiu e esqueceu a tua carteira em casa. Cara, é possível você pagar contas, né, no teu celular. Acabei de dar o exemplo do Pix. Cartões de crédito digitais, né? Quem tem sistema Apple está mais do que acostumado com isso. O sistema Android está começando a trabalhar, né, com esse tipo de viés tecnológico. Ah, Gabriel, e como é que funciona essa carteira? Essa carteira digital aí que você está falando, já existe? Já existe. Procura saber se o teu banco oferta carteira digital. São chamadas a WeWallets, né? Elas possuem uma tecnologia de token. Com isso, ela transforma os dados do cartão cadastrado no aplicativo em um código secreto chamado token. É igual aquele token que você utiliza, né? Aquela chave de segurança no aplicativo do teu banco, que depois de ser usado, ele pode fazer novas compras, né? Após o cartão ser salvo, o token fica gravado no seu dispositivo. Assim, para você fazer o pagamento, é só aproximar o smartphone ou o tablet de um terminal de pagamento habilitado, né, naquele estabelecimento comercial, para que o aplicativo comece a fornecer as informações criptografadas do teu cartão, da tua conta, e a transação vai ser realizada dessa forma. Na China, por exemplo, todo mundo utiliza um aplicativo chamado WeChat para pagamentos, né? Então, assim, como sempre, né, o pessoal lá do Oriente, lá do olho puxado, lançando moda, né? Sendo precursores. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Não vejo isso muito distante de acontecer aqui no Ocidente. Aqui na América, na Europa, é o que eu falei no início do vídeo. É uma tendência que está virando realidade. E você aí, tá parado fazendo o quê? Talvez o que eu esteja falando para você hoje seja uma coisa absurda. Mas, cara, daqui a 2, 3 anos, eu tenho certeza que vai ser muito mais normal do que parece. Eu costumo falar que essa década em que a gente está, de 2021 até 2030, vai ser uma década de transformação, de revolução. Tá certo? A gente vai ver aí criações que a gente nem pensava que seriam possíveis serem feitas. Tá certo? Carros voadores, talvez? Ah, Gabriel, tá maluco? Eu tô maluco? Procura saber quais são os projetos da Tesla, do milionário Elon Musk, aquele cara que lançou um foguete para o espaço.
Bicho, o cara lançou um foguete para o espaço. A NASA alugou o foguete do cara. O cara cria carros elétricos. Tu quer mais o quê? Carro voador? Não vai demorar muito para isso acontecer. Projeto? Existe. Isso aqui tem também. Mas falta tempo para que isso venha à tona, a nossa realidade. Tá certo? Dinheiro digital? Há 5 anos atrás, talvez, seria loucura falar. Hoje, a gente tem o Pix. O que me remete muito a um desenho da minha infância, os Jetsons. Vocês lembram desse desenho? Eu acho que uma coisa que pode acontecer é exatamente o que aquele desenho tá falando. Pode passar aí para atender. O interfone tá tocando aí. Cara, é isso aí, viu? Aqui em casa é assim. Oi. E cara, assim, a realidade dos Jetsons é exatamente a realidade proposta para nós daqui a 10 anos, talvez. Tá certo? Então, cara, não ache que é muita loucura o que eu tô falando. Não ache que de repente você vai estar num mundo diferente e que você não vai estar adaptado. Cara, o Banco Central ele vai criar e vai emitir uma moeda digital. Ponto. Voltando ao início do nosso vídeo. Isso é certo. Diretrizes para a criação foram divulgadas já, lá em maio, como eu falei para vocês. Então, o que falta é apenas uma batida de martelo, tá certo? O Brasil pode ter a sua primeira moeda digital emitida pelo Banco Central como se fosse uma extensão própria da moeda física, tá certo? Em nota, o Banco Central ele já afirmou que a moeda deve acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira, tá? Então, assim, vamos ver moeda digital, real digital, vamos ver... Vamos ver aí também acontecendo transformações com o lidar do dinheiro, né? Carteiras digitais. Vamos ver as criptomoedas alinhadas e paralelas com a economia, tá certo? Porque, assim, por exemplo, os criptoativos como o Bitcoin, por exemplo, eles não detêm as características de uma moeda, mas sim de um ativo, tá? As criptomoedas elas têm que ser tratadas com um pouco de cautela, uma vez que não são regulamentadas por nenhum banco central. Então, assim, a grande diferença de uma criptomoeda e de uma moeda digital é que uma moeda digital tem lastro em alguma coisa. A criptomoeda não tem lastro em nada. Tá certo? Ah, Gabriel, então como é que é feita essa valorização desses ativos criptografados? Pela deflação. Talvez você tenha escutado já falar em inflação, mas existe a deflação, né? Que é o inverso da inflação. Então, assim, quanto menos ativo estiver disposto a ser distribuído, maior será a valorização daquele ativo. Tá certo? Então, assim, as orientações estão principalmente focadas na possibilidade de modelos inovadores utilizando novas tecnologias, como contratos inteligentes, dinheiro programável, previsão de uso em pagamentos no varejo, operações online e offline. E isso tudo que eu estou falando, cara, são coisas que a gente lida no dia a dia. Por exemplo, contratos inteligentes. Em vez de você ir no cartório assinar lá o teu casamento, ou um compra e venda de um veículo, ou um contrato de compra de um imóvel, você faz um contrato inteligente. Talvez daqui a 10 anos nem seja necessário mais tantos cartórios como a gente vê pela rua. Tudo baseado em contratos inteligentes dentro da blockchain. Já imaginou isso? Dinheiro programável. A China fez o teste com o Yuan Digital, tá certo? Ela liberou alguns milhões de Yuan Digital, distribuiu para alguma porcentagem da população e falou, olha, vocês têm tantos dias para gastar esse dinheiro. Quando encerrar esse prazo, vamos tomá-lo de volta. Ou seja, ao mesmo passo que o Estado te dá o dinheiro, ele pode te tomar. Tá entendendo? Previsão de uso em pagamentos no varejo. Cara, dei o exemplo do pipoqueiro, pagamento de tributos, transferências online, né? Para operações como se fosse um TED, um DOC. Então, assim,
A segurança jurídica das operações, ela vai ser garantida com a aderência de todos os princípios e regras de privacidade e seguranças, determinados em leis complementares, né, de sigilo bancário, leis gerais de proteção de dados, a LGDP, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, a moeda digital deve e vai seguir recomendações internacionais e normas legais da prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, financiamento à proliferação de armas, drogas. Então, assim, tudo o que está acontecendo já está em discussão há muito tempo. E para validar isso, a tecnologia veio. Então, você que está aí do outro lado, achando que de repente eu estou falando muita asneira, para um pouquinho, 5 minutinhos, dá um Google e, cara, junte-se aos bons, beleza? Uma boa colheita para você. Eu vou ficando por aqui e espero trazer mais conteúdo como esse, inovador, notícias interessantes do mercado financeiro, notícias interessantes para agregar, né, o teu conhecimento, beleza? Vou ficando por aqui então, uma boa colheita aí para você. Fica com Deus.